Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos. E para esse domingão, 8 de maio de 2022, teremos 10 palpites. Jogão na Itália, na Alemanha, Inglaterra, Espanha, Holanda, França, Noruega, Estados Unidos e no nosso campeonato nacional. Ou seja, galera, jogos muito bons em diversas competições, com diferentes métodos e boas entradas também. Então, antes da gente começar, já vai se inscrevendo no canal, já vai deixando o seu like e vem ajudar o canal a crescer, galera. Então bora, sem muita conversinha, sem muita delonga, já vamos logo pro nosso vídeo, que tem muito jogo bom e muita entrada excelente no mercado. Primeiro jogo do dia, Spezia e Atalanta. Jogo válido pela Série A italiana, onde a gente tem a Atalanta em oitavo colocado com 56 pontos, na caça ali por uma Liga Europa ou até uma Conference League, já que não tem mais possibilidades de disputar Champions na próxima temporada, e o Spezia brigando ali contra a zona do rebaixamento. Caso vença, matematicamente se livra da segundona italiana na próxima rodada, na próxima temporada. Ou seja, jogo muito importante para ambos. O Spezia vem de 3 derrotas seguidas, e dessas 3 derrotas, todas elas com 3 gols ou mais no placar, sendo a última um 4-3 que perdeu para Lazio, depois de começar perdendo, virar para 3-2 e tomar outra virada. Já a Atalanta, nos últimos 5 jogos, em 3 deles também tivemos 3 gols ou mais, e quando essas duas equipes se enfrentaram, nos últimos 2 jogos principalmente, tivemos 3 gols ou mais. Por isso, nosso palpite para essa partida vai ser um mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,56 e é uma cotação boa para um campeonato com tendência altíssima de over, com duas equipes que fazem e tomam muitos gols. O Spezia vem de um 4-3, uma derrota para Lazio, uma derrota para o Torino de 2-1, uma derrota para a Inter de 3-1. Precisa vencer ou até mesmo pontuar para matematicamente fugir da zona do rebaixamento. Já a Atalanta é extremamente importante vencer se ainda quer jogar alguma competição internacional. Ou seja, jogo muito importante para as duas equipes, principalmente para a equipe de Bergamo. Por isso acredito num jogo para gols. Então, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,56 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Karlsruhe e Dresden, jogo válido pela Bundesliga 2, onde a gente tem o Karlsruhe ali em 12º com 40 pontos, nada de muito novo para eles no campeonato, já não tem opções nem com acesso nem com preocupação de rebaixamento. Já o Dresden encontra-se hoje na relegation para a 3ª divisão e precisa muito vencer para continuar sonhando em brigar ali com o Sandhausen, caso contrário estará quase com o pé na terceirona, vai jogar a relegation com algum time da 3ª divisão. Mas para esse jogo, galera, eu acredito que também deve ter a tendência do campeonato alemão, que é de gols, até porque o Karlsruhe nos últimos 5 jogos, em 4 partidas, tivemos 3 gols ou mais. Já o Dresden nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, também tivemos 3 gols ou mais no placar. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em 3 confrontos, tivemos 3 ou mais gols no placar. Por isso, mais de 2.5 gols também, mas a odd nesse jogo está na casa de 1,72 e uma cotação muito boa para duas equipes que estão ali meio baixo de tabela, mas que representa muito para a equipe do Dresden, que vai jogar fora de casa, precisa pontuar se ainda quer ficar na segundona alemã, e pega a equipe do Karlsruhe, que vem para jogar por jogar. O Karlsruhe vem de uma sequência muito ruim, não vence, mas também não tem muita diferença. A equipe já está matematicamente garantida na segundona da próxima temporada, mas pro Dresden, que vem de 3 empates seguidos, a vitória é muito importante e isso pode favorecer um jogo aberto por parte da equipe visitante. Então, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,72 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Norwich e West Ham, jogo válido pela Premier League, onde a gente tem o West Ham ali em 7º com 52 pontos, precisando muito vencer para encostar no United, que vem tomando uma derrota gigantesca do Brighton, e pega o Norwich, que já está rebaixado para Championship e é o último colocado com apenas 21 pontos. Ou seja, a vitória é muito importante para a equipe do West Ham.
Mas o Norwich não tem nada a perder na partida, vai jogar por jogar, vai jogar solto, vai jogar tranquilo. Então é um jogo que eu acredito que ao menos 2 gols é bem possível na partida. Até porque o Norwich, nos últimos 5 jogos, em 4 deles, a equipe teve 2 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do West Ham, nos últimos 5 jogos, em 3 tivemos ao menos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram, nos últimos 5 duelos, em todos eles, tivemos ao menos 2 gols ou mais no placar. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 2.0 gols asiático. A odd está chegando ali na casa de 1,50, uma cotação muito boa para um West Ham que precisa vencer para continuar sonhando com a Liga Europa na próxima temporada, já que o United vem de uma sonora derrota e o West Ham tem 2 jogos a menos que a equipe de Cristiano Ronaldo. Vai pegar a equipe do Norwich, que vem de 3 derrotas seguidas, matematicamente já rebaixado, não tem muitas ambições no campeonato, então pode ser um jogo muito mais tranquilo por parte do mandante, mas com um jogo de extrema necessidade para a equipe visitante que deve sair para o jogo é melhor e pode ser um bom mercado, o mercado de gols. Por isso, mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Villarreal e Sevilha, jogo válido pela La Liga, onde a gente tem o Sevilha em terceiro com 64 pontos e o Villarreal em oitavo com 52 pontos. Jogo que vale muito para o Villarreal se manter ali e já classificar logo para a próxima UEFA Champions League e o Villarreal para continuar brigando por Conference League e Liga Europa. Ou seja, jogo muito importante, principalmente para o mandante que precisa vencer para continuar a caça à próxima competição europeia na próxima temporada. E é um jogo também que eu vejo com bons olhos para ao menos 2 gols na partida. Tendo em vista todo esse contexto, a gente também tem que o Villarreal nos últimos 5 jogos, em todas as partidas, tivemos ao menos 2 gols ou mais nos jogos. Já o Sevilha também vem de um bom retrospecto, já que nos 4 últimos jogos da equipe, em todos eles tivemos ao menos 2 gols ou mais também nos seus jogos. E quando essas duas equipes se enfrentaram, apenas um dos últimos 5 jogos não tivemos ao menos 2 gols ou mais. Por isso nosso palpite para esse jogo também vai ser no mais de 2.0 gols asiáticos. A odd está na casa de 1,60, uma cotação muito boa para duas equipes que brigam ali na parte de cima da tabela desde o início da competição. Vale muito para o Sevilha essa vitória para matematicamente já se garantir na próxima UEFA Champions League, e para o Villarreal também é extremamente importante essa vitória para brigar por uma próxima competição internacional. Por isso, mais de 2.0 gols, odd 2.0 gols asiáticos, lembrando bem, odd na casa de 1,60 é o nosso palpite para Villarreal e Sevilha. Passando agora para Feyenoord e PSV, jogo válido pela Eredivisie, que é um jogo do campeonato holandês, onde a gente tem o PSV ali em segundo com 74 pontos, ainda na briga para ser campeão, contra a equipe do Feyenoord, que está ali em terceiro com 67 pontos, querendo disputar a próxima UEFA Champions League. Precisa vencer esse jogo contra um concorrente direto e torcer por outros tropeços da equipe do PSV, ou seja, um jogo para gols, até porque é tendência do campeonato holandês essa perspectiva. Sem falar que o Feyenoord nos últimos 5 jogos, em 4 deles a equipe teve 3 gols ou mais. Já a equipe do PSV nos últimos 5 jogos, em 4 partidas também tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em 3 confrontos, também tivemos a predominância de 3 gols ou mais no placar. Por isso, mais de 2.5 gols, a odd está na casa de 1,55, uma cotação razoavelmente boa para duas equipes extremamente ofensivas. O PSV tem um ataque que fez 79 gols, o Feyenoord já fez 72 gols, isso em 31 jogos. É praticamente 2 gols e meio por partida, ou seja, uma tendência muito boa de ambas as equipes no mercado de gols. E para esse jogo acredito que não deve ser diferente, deve manter essa tônica, até porque ambos têm ambições ainda na competição. Então mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,55 é o nosso palpite para Feyenoord e PSV. Passando agora para Lorient e Marseille, jogo válido pela Ligue 1, onde a gente tem o Marseille em terceiro com 65 pontos e o Lorient ali em 16º com 34 pontos, ainda brigando contra a zona do rebaixamento.
Já o Marseille precisa muito dessa vitória para ir direto à próxima UEFA Champions League, então é um jogo ainda muito interessante para ambas as equipes. Sem falar que o Lorient nos últimos 5 jogos, em 4 partidas tivemos 3 gols ou mais. É um campeonato com a tendência de poucos gols, mas que nas últimas rodadas vem tendo uma tendência over muito grande. Já por parte do Marseille, nos últimos 5 jogos, em 3 deles também tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em 3 confrontos tivemos também 3 gols ou mais no placar. Por isso nosso palpite para Lorient e Marseille é também no mercado de gols, mais especificamente no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,87, uma cotação muito boa. Também representa essa característica de under da competição, mas que são duas equipes que têm ambições, o Marseille precisando vencer para ir à próxima UEFA Champions League direto e o Lorient precisando vencer para correr da zona do rebaixamento, e equipes que vêm marcando e sofrendo muitos gols nas últimas rodadas. Então vale muito essa cotação, tem muito valor e uma odd muito boa. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,87 é o nosso palpite para Lorient e Marseille. Passando agora para Sandefjord e Vålerenga, jogo válido pela primeira divisão norueguesa, onde a gente tem o Sandefjord em 7º colocado com 6 pontos e o Vålerenga ali em 10º também com 6 pontos. Início de competição na Noruega, mas ainda assim uma competição que tem muitos gols. Por isso nosso palpite para esse jogo também vai ser no mercado de gols, até porque o Sandefjord nos últimos 5 jogos em todos eles tivemos a prevalência de 3 gols ou mais nas partidas. Já o Vålerenga nos últimos 5 jogos, em 3 deles tivemos também 3 gols ou mais em seus jogos. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, mais precisamente nos últimos 4 confrontos, tivemos 3 gols ou mais. Por isso não tem outra alternativa senão mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,74, uma cotação muito boa para um campeonato que tem uma tendência altíssima de gols, como a gente pode observar aqui nos últimos jogos do Sandefjord. É começo de competição, então é começo também de pontuar, e isso pode ser muito interessante para o mercado de gols. Então, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,74 é o nosso palpite para esse jogão na Noruega. Passando agora para Vancouver e Toronto, jogo válido pela MLS, outra competição extremamente over, onde a gente tem pela Conferência Oeste o Vancouver em último com apenas 4 pontos e pela Conferência Leste o Toronto em 9º com 11 pontos. A conferência é mais embolada do que a Conferência Oeste, mas ainda assim um campeonato de muitos gols. Até porque também o Vancouver nos últimos 5 jogos, em 4 deles também tivemos 3 gols ou mais. Já a equipe do Toronto nos últimos 5 jogos também vem com a média de 4 jogos com 3 gols ou mais, tendo um 5-4 contra o New York, ou seja, tendência de muitos gols é a característica do campeonato norte-americano. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em 3 partidas também tivemos 3 gols ou mais. Por isso não tem outra alternativa para esse jogo senão mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,76, uma cotação muito boa também para uma competição extremamente over, e onde a gente tem um Vancouver que não vem nada bem, assim como não vinha bem na temporada passada, vem de 3 derrotas seguidas e todas elas com 3 gols ou mais. E apesar do Toronto também vir de 3 derrotas seguidas, é uma equipe que está ali brigando ali perto da faixa de playoffs, tem 11 pontos. Caso vença, já pode até entrar na faixa de playoffs, então deve manter essa característica de gols, mas deve também sair para o jogo, e isso deve ser muito mais interessante ainda para o nosso mercado, que é característico também do campeonato norte-americano de futebol. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,76 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Red Bull Bragantino e Corinthians, jogão aqui no Brasileirão, onde a gente tem o Corinthians em primeiro lugar com 9 pontos e o Red Bull Bragantino em segundo com 8 pontos. Jogão de bola onde a gente tem duas equipes que devem brigar na parte de cima da tabela, e um jogo que eu acredito que deve ter uma tendência de gols. Até porque o Bragantino nos últimos 5 jogos, em 4 deles a equipe teve 2 gols ou mais em seus confrontos. Já a equipe do Corinthians nos últimos 5 jogos, em 3 deles também tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em 3 partidas também tivemos 2 gols ou mais. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de
1.5 gols. A odd está na casa de 1,45, mas aquele jogo com 5, 10 minutos a odd está batendo 1,50 e tem muito, mas muito valor numa cotação de 1,50 para duas equipes que estão líder e vice-líder da competição. Duas equipes que jogam para frente, que vão tentar o resultado, principalmente o Bragantino por estar jogando dentro de casa e querer já pontuar, já querer ficar ali no topo da tabela, já pensando em ambições maiores do que a temporada passada. Por isso, acredito que deve sim ser um jogo de muita trocação e um jogo com clara tendência de gols. Por isso, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50 ali com 5 minutos de jogo mais ou menos, é o nosso momento ideal de entrada para Red Bull Bragantino e Corinthians. E passando para o último jogo do dia, Fortaleza e São Paulo, outro jogo desse Brasileirão, onde a gente tem o São Paulo em quinto com 7 pontos e o Fortaleza em último com nenhum ponto marcado. Em 3 jogos são 3 derrotas. Jogo muito interessante, mesmo o Fortaleza não tendo começado bem esse Brasileirão, a gente sabe do potencial da equipe, empatou com o River na Libertadores, ganhou do Aliança Lima na Libertadores, então é uma equipe que tem potencial sim, não está disputando tão bem o Brasileiro, mas tem um certo potencial. E além disso, nos últimos 5 jogos, em 3 deles, a equipe teve ao menos 2 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do São Paulo, que vem bem no Brasileirão e bem na Sul-Americana, nos últimos 5 jogos, em 4 deles, tivemos 2 gols ou mais em seus jogos. E quando essas duas equipes se enfrentaram, apenas um jogo dos últimos 5 não tivemos 2 gols ou mais. Por isso, é mais um jogo que deve manter a característica de ao menos 2 gols no jogo. Por isso, mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,45, é outro jogo com 5 minutos. Essa cotação está batendo 1,50 e é o nosso palpite para esse jogo. Porque a gente está falando de um Fortaleza que não começou nada bem, mas que é uma boa equipe, joga dentro de casa com o apoio da sua torcida, e pega o São Paulo, que vem tendo bom futebol, vem fazendo gols e já é o atual 5º colocado, vem fazendo uma boa Sul-Americana também, tanto que vem de 5 jogos sem derrotas, sendo 2 vitórias e 3 empates, e a maioria deles sempre com ao menos 2 gols nos jogos. Por isso, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50, ali com 5 minutos de jogo mais ou menos, é o nosso palpite para esse jogo. Então foi isso, galera. Esses foram os nossos 10 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos. Deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando. E até a próxima. Fiquem agora com os bilhetes prontos e valeu!